conversar, né, sobre a importância de você escolher um profissional e tirem todas as suas dúvidas, que acha o melhor caminho para você conquistar a casa própria, a realização de um sonho. Não virar um pesadelo, né? Pode virar um pesadelo. Heloísa, corretora da Homestation, eu também, corretora, e eu também faço parte do suporte de financiamento da empresa. Então, hoje a gente vai estar explicando um pouquinho para você a importância, né, de você escolher certo quem te auxiliar na compra da sua casa. Porque às vezes as pessoas querem comprar uma casa, mas elas não têm aquilo definido na cabeça. Procurem várias imobiliárias ou vai naqueles sites de busca de casa, tipo Atuhome, Sumo, e fica perdido, né, no meio de tantas opções. E a gente está aqui para direcionar a compra da casa desde o início, conversamos bastante com o cliente para entender o que realmente ele quer, para buscar a casa perfeita. Muitos chegam sem saber, né, direito o que querem. Às vezes querem só casa usada, né? Acho que bastante gente procura casa usada aqui. A gente acaba mostrando todas as opções. A gente vende casa usada, vende casa nova, mas é importante, né, que cada um entenda os prós e contras dos dois lados, no caso. É importante explicar direitinho como você quer a casa, que lugar que você quer, escola, tamanho. Às vezes eles vêm com uma ideia, eu quero a casa aqui nessa escola, mas também quero uma casa assim, desse jeito, né? A gente vai buscar o mais próximo do que a pessoa está pedindo. Quando as pessoas vêm curar a gente, eu quero comprar uma casa, a gente meio que tem entrevista, né, com a pessoa para entender todas aquelas preferências que ela quer, para a gente poder fazer uma busca de casa, o que ela busca, né? Porque senão vai ter muitas, né, Lô? Muitas opções, mas mostrar muitas também a gente acaba ficando mais ainda, né? Então fica perdido. Aí acaba que vamos procurar em outra cidade, né? Porque já não dá também o valor, porque a gente também faz o estudo, né, do poder de compra da pessoa, se ela tem um financiamento, se ela tem, por exemplo, financiamento de carro, se tem coisas parceladas no cartão. Isso influencia muito do poder de compra e às vezes o que a pessoa quer não alcança o valor que ela pode comprar, né? E a gente direciona também o banco. Nem todas as pessoas podem, todos os bancos, né? Por isso que é feito, como a Suelen disse, uma entrevista, né? Para entender direitinho e buscar o melhor. Quem entra em contato para procurar casas acha que qualquer casa é aceita. Por exemplo, tem alguns bancos que têm restrições no ano da casa, no tipo de estrutura. A gente estuda tudo isso, né? Então a gente vai fazendo uma entrevista. Eu quero essa casa, porque muitos, né, Laura, acaba vindo, já manda link de site, essas coisas, né? Eu quero ver essa casa, eu quero ver essa casa, né? Então a gente tem que estar ali explicando, entendendo o perfil do cliente para saber se aquela casa é possível. Então, quando a gente está conversando com vocês, a gente já está imaginando várias situações, né? Várias estratégias e cada cliente tem uma estratégia diferente. Tem clientes, às vezes, que vêm com pensamento, mas depois que a gente passa todas as informações, explica direitinho todos os processos, às vezes muda de ideia, né? Ainda bem que você soube explicar direitinho, eu fiz uma melhor escolha, né? Então, é muito importante, né, essa entrevista, né, que a gente faz para entender cada caso, né? Porque a casa é uma coisa, é uma decisão a longo prazo, né? Não é uma coisa que você está comprando um carro, está comprando, né, uma roupa, né? É uma aquisição, talvez a maior que você vai ter na sua vida, né? Então precisa ser bem explicadinho, bem, como é que se diz? Orientado, né? Com clareza. E querendo ou não, a compra da casa, de uma casa, né, tem vários procedimentos, né? Cada etapa, né? Que acredito que na live da semana passada, né, as meninas passaram cada etapa, né? Então a gente vai instruindo, né? Ó, agora é esse passo, agora esse passo. Também não adianta a gente também jogar o passo do começo ao fim na cabeça do cliente, que ele não vai lembrar de nada, né, Lu? Então a gente vai instruindo, etapa por etapa. Ó, o próximo passo é assim, assim, né? Tirando todas as dúvidas para que eles entendam, né, o processo e fique confortável, né, para tirar todas as dúvidas. Acredito que é muito mais prático, né? Porque todo mundo acaba saindo tarde do serviço. A gente, às vezes, está 9, 10 horas respondendo ao cliente, né? Porque é o horário que o cliente pode, né? Falar com a gente, né? Então, acredito que passar essa segurança, né? A Heloísa também
atende vários clientes ao mesmo tempo e ela dá atenção, né, para cada dúvida ela tá lá respondendo, né, até o cliente entender, né. E mesmo você explicando, às vezes fica aquela dúvida, né? No final acaba perguntando várias vezes, a gente com paciência também me explica novamente, nunca ficar na dúvida, né? Isso que é importante, né? Ter esse suporte, né, em todo o processo. Inclusive, dentro de uma compra de uma casa, tem a parte de trás, né, que é né, que é a parte burocrática, né, que tem o contato com o banco, contato com o escrivão, com toda essa interno, né, então é importante ter isso também, né, e dentro da nossa imobiliária a gente tem tudo certinho, cada um com a sua função, né, e a Suelen, ela cuida muito bem disso, né, e para sair perfeito, né, porque as pessoas acabam ficando ansiosas, né, e agora, o que eu vou fazer, né, mas na verdade a gente está aqui para isso, para tirar essa ansiedade, para ir orientando cada processo mesmo, né. Porque o cliente às vezes fala assim, nossa, mas a casa já está pronta, eu já quero mudar, né, mas por trás, né, de toda a compra da casa, né, eu que trabalho direto, né, conversando com os bancos, com a construtora, tem algumas partes burocráticas que tem, por exemplo, tem um tempo para resolver cada coisa, né? Mas o cliente às vezes mas eu já não posso mudar, né? Então a gente vai explicando que cada processo tem, né, o seu tempo para preparação de contrato, para chegar a documentação, né? Então é tudo explicado passo a passo, né? E a parte de tirar a ansiedade, né, dos clientes, não é assim, né? Às vezes é desafiador também, né? Porque a gente trabalha com vários tipos de pessoas, tem aquelas mais ansiosas, tem aquelas que é jogo, né, Lô? Tá bom assim, e aí vai correndo certinho, né? Que a gente estuda para isso, né? Para passar essa segurança para o cliente, né? Então, até assim, tem bastante gente que fala assim, mas eu sei Nihongo, eu vou lá e compro direto, né? Mas tem muitas palavras que são bem específicas mesmo, né, dentro desse ramo, né, e às vezes uma palavra que não entende alguma coisa, mesmo sabendo, pode dar algum problema, né, e depois lá na frente que falou, mas eu não sabia disso, né, não foi explicado isso, mas às vezes foi, só que não entendeu direito, né. Esses dias, né, a gente entregou uma casa, né, para uma família, né, que ele fala muito bem o japonês, né? Mas no final ele deu um depoimento pra gente que, nossa, foi muito legal, né? Porque assim, ele falou assim, mais que eu entendo o japonês, que eu tô entendendo o que eles estão falando, essas coisas, foi muito importante ter o apoio de vocês, né? Porque não é só entender o japonês, é entender o processo e ter vocês ali para tirar dúvida, né? Porque o banco tem um horário de funcionamento, né? Então, se surge aquela dúvida, o banco é um pouquinho mais. Você não pode essa liberdade, né, de ficar perguntando toda hora as coisas, né? Ai, como é que era essas coisas, né? Então, no caso, ele, né, deu esse depoimento que foi bacana, né? Ele falou que é importante, mesmo que saiba japonês, né, ter o suporte de quem já trabalha com isso e faz isso, né, o ano inteiro, por exemplo, né? E esse que é o sucesso para poder sair tudo certinho nesse processo da compra, né? E tem uma pergunta aqui, né? Qual a insegurança dos clientes, né? Qual que é a maior insegurança que você recebe, Elô? Segurança, vai dar tempo? O que eu tenho que fazer agora, né? O que eu vou fazer agora? Mas será que vai dar certo, né? E também na hora de pegar os documentos, né? Eles ficam mais da jogo, né? É assim mesmo. Mas a gente passa essa segurança aí, porque a gente trabalha com isso já há bastante tempo, a gente estuda bastante para isso, né? Para poder dar um maior suporte, né? A maioria dos clientes a gente acaba também orientando, às vezes, por exemplo, como é que pega esse documento, como é que fala isso, né? A gente dá todo esse suporte também, né? Para que ocorra tudo sem problema, né? Do começo ao fim, né? Lógico, né? Que às vezes, né? Tem os seus contratempos, né? De documentos, essas coisas, né? Mas no final a gente está aqui, né? Para que tudo
corra bem, né? Foi até engraçado esse cliente, né, que fala japonês, e a gente estava com alguns problemas em relação à papelada, né? E eu aqui, né, de trás, resolvendo, fazendo tudo. E a Heloísa falou assim: não, a gente não vai preocupar ele, porque é coisas que a gente tem que resolver. E aí, quando eu encontrei ele, eu contei para ele: nossa, vocês fizeram tudo isso, né, por trás, né? Toda a papelada que estava bem assim em cima da hora para dar certo, né? Aí que você vê, né, que aí ele ficou bem mais aquela gratidão, né, que a gente recebe dos clientes, né? Em relação a todo o procedimento, né? Então, passar essa confiança, né, para os clientes, né, que vai dar tudo certo, que a gente está aqui, né, que a gente vai cuidar de todo o processo, né, eu acredito que deixa eles bem confortáveis, né. Inclusive tenho 2 clientes, né, que tem prazo para entregar o apartamento, né, tem 2 clientes que tá, assim, porque vence o contrato do apartamento ai, será que vai dar tempo? Como que eu tenho que entregar, porque senão eu vou ter que renovar o contrato de novo, e a gente corre daqui, corre dali, né, para poder sair certinho e conseguir, e deu certo, né, e deu certo para entregar, por isso que... Tem uma pergunta aqui, né, na entrevista com o banco, se por acaso o japonês do cliente não fluir como deveria, como sair dessa saia justa? Então, neste caso, né, eu acredito que quando você vai ao banco, né, nem todos vão conseguir entender todos os termos do banco. Então, o papel importante, né, que a gente faz antes de ir ao banco é orientar. Olha, no banco, nessa etapa, ele vai. Tudo que vai acontecer nessa etapa, né? Porque, por exemplo, assim, se você já previamente explica para o cliente o que vai acontecer dentro do banco, né? Por mais que tenha uma palavra ou outra, ele vai falar assim, mas ela explicou isso para mim antes daqui, né? E a gente explica em português, ó, vai acontecer isso e isso, a gente acaba falando, ensinando as palavras, né, chaves, por exemplo, KING, né, que às vezes a pessoa não sabe o que é KING, que é juros, né, juros variável, renda KING, então a gente também dá esse suporte nessas palavrinhas, né, que às vezes eles não entendem, né, então não é só chegar lá no banco e se virar, no caso. A gente já explicou previamente para o cliente o que vai acontecer. Isso é muito importante, né? Porque é só você lembra aquilo que eu te falei, né? Então, aí já fica mais, aí ele lembra, né? Então, é importante todo essa pré-explicação que a gente faz antes, né? De cada etapa, né? Mas é por isso que a gente também analisa o perfil, porque tem perfil que não tem como você levar em certos bancos, porque eles fazem entrevista pessoalmente ali com a pessoa e a gente às vezes nem pode ficar perto, né? E aí é complicado, né? Aí já, se não sabe bem o Nihongo, eles acabam reprovando por causa disso, né? Porque depois que você compra a casa, é você com o banco, né? A gente vai estar orientando por trás, mas o banco ele quer ter esse conversar direto, né? O cliente ele vai ter que entender, né? Se, por exemplo, deu algum problema ou se precisa de algum documento, ele vai querer entrar em contato direto com o cliente. Então, é importante saber um pouco o Nihongo também para não passar por isso depois, né? Então, o que mais, Elo, que os clientes, eles têm dúvidas, né, que eles têm bastante, porque às vezes vem, né, cliente de outras, que já conversaram com outros corretores de Corretores outras de outras imobiliárias, né? né, e vem procurar você, né? Você sente, por exemplo, quando eles vêm de outro lugar, né? Eu procuro entender o que ficou assim, que eles ficaram insatisfeitos para vir procurar, né? A maioria vem por indicação, né? As pessoas, quem já comprou casa comigo acaba indicando, né? Porque gostou do atendimento, né? Mas, assim, tem bastante gente que vem que eu não fui bem orientado, não me explicaram isso, né? Mas é assim que eles vêm, né? A falta de orientação, né? Falta de Então, orientação. outra coisa, né, que às vezes as pessoas não entendem, né? Aí a gente, eles veem anúncio, né, na internet, tanto em sites japoneses, às vezes vê anúncio de outras pessoas, né? E fala, por que a parcela dele lá é mais barata do que no seu anúncio, né? Por que lá aquela casa tá 45 mil e aqui, no meu caso, não vai dar 45 mil, né?
Acho que é uma pergunta que muitos corretores recebem, né? Ali, às vezes, é um financiamento de 50 anos, né? Que não são todas as pessoas que podem. Os juros é o mais baixo do mercado, né? E também, às vezes, o brasileiro, nós brasileiros, assim, não temos o bônus, não é Seixain, né? Às vezes não dá nesse banco. Então, cada caso é um caso, né? Então não dá para se. Ah, por que 45 mil, né? É que o perfil da pessoa, né? E o banco, né? E às vezes os japoneses também tem ali, tem o bônus também, né? Às vezes coloca bônus ou dá os 10% também, né? Do imóvel e acaba não chegando nesse valor, mas a gente explica também certinho, né? Sobre isso. Também, às Cada vezes, tem banco, cada. que algumas pessoas, né, para chamar atenção, não colocam a parte burocrática junto. Aí realmente fica mais barato, né? Então, no caso, a gente. Peraí, como é que entrou uma pergunta, né? Acontece até de ter casas calculadas com um banco que não aceita financiar aquele tipo de casa. Isso acontece bastante, né? Por exemplo, a pessoa tá lá, jogou 50 anos de financiamento no flat e uma casa usada. Aí a gente sabe, né? A gente que estuda bastante sabe que financiamento pelo flat de 50 anos não dá, né? Então, a nossa empresa, né, gente, a gente vive em constantes estudos, tanto de o Tiago, né? Ele faz a gente estudar praticamente quase todo dia. A gente tem que aprender uma coisa nova, né? A gente sempre está pesquisando os bancos, a gente tem aulas com os bancos, né, periodicamente, né, então todo mês tem atualização de dados, né, para os corretores, né, então acredito que é uma das imobiliárias mais procuradas, né, em questão de treinamento, né, dos corretores, né, a gente estuda muito, né, Lô? Muito, 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 né, os clientes e tá por dentro, né, das novidades que vem por aí, né? E dá a melhor opção, né? Isso. Para cada perfil. A E gente tá, né? A gente tem buscado bastante bancos, né, que aceitam também sem o permanente, né? Mas é bem difícil, né? Os requisitos são bem maiores, né? Mas são sim. mais rigorosos, né? E aí o Nihongo vai ser indispensável, né? Para quem queira comprar casa sem visto permanente, né? O Nihongo vai ser indispensável, né? Porque aí já as condições já são mais rígidas, né? Para quem não tem o permanente, no caso, né? Então, Aí também tem, assim, o cliente, quando ele veio, eu quero ver essa casa, quero ver essa casa, quero ver essa casa, muitas casas, né? Mas não adianta ver muitas casas e ficar mais perdido ainda, né? Ficar mais perdido. Então, a gente estuda direitinho, né? E escolhe umas 3 casas, assim, mostra mais, assim, próximo do que ele quer, né? Para não ficar tão confuso. Ele falou assim, mas aquela casa era assim? Como que era mesmo? Sabe? E acaba ficando perdido. Mas é importante a gente também orientar na busca da casa, né? E aí, quando o cliente decide comprar mesmo, que eu quero morar aqui no Japão, eu quero comprar uma casa, aí acaba vendo muito no site, manda vários, assim, né? E a gente tem que ir filtrando, né? Porque tem idade da casa, tudo, né? E às vezes não passa no financiamento que a pessoa pode, né? para o Então, tudo isso cliente também. entender isso, né? Mas por que que ele não pode, né? Por que que não pode? Mas, né? Mas tudo tem, né? Tudo tem, né? Um estudo para poder orientar isso daí também, né? Então, no caso, vocês entenderem, né, que cada cliente vai ser uma estratégia, né, e estudado. É entrevista de emprego, né, a gente vai entrevistar, ver o que cabe, né, no cliente, né, sobre valores, sobre tipo de casa, tipo de juros, tipo de banco. Então, a gente conversa, quando a gente está conversando, a gente já vai analisando várias coisas, né? E hoje em dia também, né, muitos perguntam sobre juros fixos, juros variáveis, né? Hoje em dia está aumentando bastante, né, a parte dos juros fixos, né? Então, quando é juros fixos, no caso, o flat 35, ele tem algumas exigências a mais referente à casa, né? Então, nem todas as casas elas entram, né, no requisito do flat 35, né? Então, é isso, né? Cada
cada casa, cada pessoa vai ser diferente, né? Então, planejamento, né, de cada família é importante, né? Tem clientes assim que eu mostrei uma casa só e a pessoa, não, eu quero essa casa e tá perfeita e porque a gente entender direitinho, a gente vai na casa certa, né? Tem gente, eu ainda deixo separado umas 3 casas, né? Daí teve cliente que viu a primeira e já falou assim, não, eu já nem quero ver as outras, quero essa. Aí você fala, nossa, né? Deu para entender direitinho o que a pessoa queria mesmo, né? E foi muito rápido, assim. Acho que esse cliente não deu nem um mês quase. Foi um mês certinho, né? Pegou a chave. Acho que eu sei de que cliente você está falando. Não foi? Foi, acho que um mês pegou a chave. A chave, né? Porque já escolheu muito rápido, né? Essa importância, né, de você entender o que o cliente quer e já fechou ali, já não fica perdendo muito tempo, né, com o cliente visitando várias casas. Se você filtrar certinho, é o mais gostoso, né? Eu também já, como é que fala? Quando eu fui mostrar casa para os clientes, aí olha outra, aí às vezes, um defeitinho aqui, um defeitinho ali, mas eu não gostei disso. Aí eu falei assim, olha a casa na cidade do lado, né? Na cidade do lado, né, que dá 5, 10 minutos de diferença, mas você não quer olhar? Porque na hora que que a cliente entrou na casa, não é essa, eu gostei, eu amei essa casa, entendeu? Então, às vezes a gente fica ali naquela região que o cliente quer, mas às vezes não acha aquilo que ele está esperando. Então, a gente também tem essa parte, né, de repente, sair fora da caixa. E você não quer dar uma olhada? Porque, gente, a compra de uma casa, praticamente comprar uma vez na vida, né? Então, você tem que gostar, né? Às vezes a gente se apega, por exemplo, à escola das crianças, essas coisas, né? Falta pouquinho, né, para o filho se formar, né? Mas a casa, gente, é para a vida inteira, né? Então, é de se pensar, né? Se você, igual essa cliente minha, ela gostou muito da casa, né? Então ela acabou mudando de cidade, né? Então você vê o brilho nos olhos na hora que ela viu a casa. Então é muito gostoso, né? Então, às vezes a gente pensar fora da caixa junto com o cliente, né? É importante também, né? Você também, né? Recentemente estava procurando num local e eles foram para outra cidade, né? Foi para outra cidade. E achou a casa do jeito que eles queriam, com a sala enorme. Aí a cliente já entra e fala assim: já vou pôr minha árvore de Natal aqui. Isso daí as crianças já começam, sabe? Isso daí não tem preço, né? Quando a pessoa fala assim, não, já se sente morando lá na casa, sabe? Você fala assim, que bom. Isso, né? Às vezes, que naquela região não encontrou nada que a pessoa que agradou, né? Que sentiu no coração, é essa casa. Aí a gente vai saindo um pouquinho, oferecendo outras coisas e acaba, né, achando a casa perfeita para o cliente, né? Então é isso, gente. No caso, né, a importância de você escolher um profissional, né, que vai te passar segurança, confiança, né, tirar todas as suas dúvidas, né, na compra da casa. É importante você entender cada processo, né? A gente está aqui para ajudar vocês, né, na melhor escolha, né? Tirando todas as dúvidas, explicando se às vezes a gente explica 5 vezes a mesma coisa, né? Mas a gente entende que na hora que a gente está ali no processo de compra, é muita informação nova que entra na cabeça, né? Então, e não dá para gravar tudo, né? Não dá para. Então, às vezes, depois da entrega da casa, passou um mês e era mesmo aquilo lá que você tinha falado, aí vem lembrar aquilo que a gente falou lá atrás, né? Então, mesmo, né, após a venda, né, a gente continua com o contato com os clientes, né, porque as dúvidas vão surgir, né, e a gente está aqui para auxiliar, né, todos os clientes, né. Isso. Direção, né, Lu? Direcionar certinho, mesmo pós-venda, no caso, né? Porque também começa a chegar o que eles se preocupam bastante assim, imposto, não sei o que, imposto, o que eu tenho que pagar? Eles querem saber o gasto, né, que vai ter depois que comprar a casa, né? Também a gente explica tudo isso certinho. E vem muita cartinha também, né? Vem muita correspondência do banco, vem né? E se você não tem essa orientação, você não tem com quem tirar dúvida depois, né? Tem coisas que é importante que você não vai saber resolver, né?
A gente também está aqui para isso, né? Principalmente agora nessa época de declaração, que os clientes começam a falar, mas cadê esse documento? Cadê aquele outro documento, né? E a gente vai auxiliando, mandando, né, foto, ó, esse documento. Aí às vezes não acha, mas tá lá, a gente sabe que tá lá, né? E a gente tem que auxiliar essa parte também, né? Essa A gente parte da declaração, né? Então, isso, né? Se alguém que está assistindo a live tem alguma dúvida, alguma pergunta, manda, né, pra gente, né? Você que está assistindo a live, se tiver algum tema que você queira que a gente traga, né? Porque a gente está fazendo live todas as semanas, né? A gente vai trocando, né, os membros, né? Mas toda quinta-feira a gente tem live, tendo novidades, trazendo esclarecimento. E se você tem um tema, né? Específico, você pode estar mandando, né, alguma mensagem para a gente abrir esse tema interessante, né? A gente conta com a participação de todos, né, Lu? Sim, se você quer comprar uma casa com segurança, né, procura a gente, que a gente vai analisar cada caso, né, e orientar e indicar o melhor caminho, né, para que saia tudo certinho, né, no prazo e não tenha nenhum percalço no caminho. Tá? Então, você que pensa em comprar casa, tá? Procure a gente da Homestation, eu, Elô, tem outros corretores em outras regiões, tá? Será um prazer, né, atender vocês, ajudar na compra, né, da casa própria, né? Tá? Agradeço a presença de todos, né, que assistiram a live. Quem for assistir depois, qualquer coisa pode deixar comentário. Obrigada pela atenção. Obrigada por todos até agora. Tchau, tchau.